Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu sou Eliakim Cordeiro e esse é o nosso canal. Então, se você gostar do conteúdo desse vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino das notificações e deixe o seu like para fortalecer o canal. Amém? Deus abençoe a todos. Vou continuar aqui a leitura o estudo, na verdade, da lição de número 2, que foi ministrada agora no dia 9 de janeiro de 2022, da revista Lições Bíblicas da CPAD, que tem como título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? E a lição de número 2 foi justamente falando sobre a inspiração divina da Bíblia. E por motivos técnicos, que é o caso é o celular, eu não pude terminar o vídeo porque ele travou, ele fecha automaticamente, ele desliga, porque ele já não tem uma certa idade. Amém? Então eu vou continuar gravando a partir do ponto em que eu parei a lição. Essa lição de número 2 vai estar dividida em duas partes, sendo, portanto, essa a segunda parte. Amém? Que é justamente o terceiro ponto, que é o Espírito Santo e a Bíblia. Amém? Ficou tão bom o vídeo anterior que eu resolvi não cortar, não excluir. Deixei, estou gravando aqui a segunda parte. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Está lá escrito em Juízes, capítulo 3, versículo de número 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, de acordo com Esdras, capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 5, versículo de número 1. Amém? A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, ou seja, os que vieram antes dele. Zacarias capítulo 7, versículo 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas capítulo 24, versículo 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Amém? O Espírito Santo é a fonte que origina o Antigo Testamento. Procede dele os escritos do Antigo Testamento. É justamente sobre Bíblia que nós estamos estudando. Segundo ponto, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Letra A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João, capítulo 14, versículo 26. Letra B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E Efésios, capítulo 3, versículo 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, versículo 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Gálatas 1 e 12. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Então, nós aprendemos que os escritos do Antigo Testamento vieram sob a inspiração do Espírito Santo, e os do Novo Testamento também atestam essa mesma verdade. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Efésios 2 e 8, que vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10 e 17.
Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Se não fosse a ação imediata do Espírito Santo, através da sua influência no coração do pecador, do perdido, jamais nós nos encontraríamos com Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sem se mover do Espírito não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus, de acordo com Mateus, capítulo 13, versículo 15, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, que é a palavra de Deus. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente, seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, somente até aqui. Foi o final da lição de número 2. Depois eu vou estar trazendo aqui a lição de número 3, que tem como título A Inerrância da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém.